A família real britânica, há muito, é um símbolo de tradição. Mas por trás da grandiosidade, existe um mundo de rivalidades silenciosas e tensões não ditas. No centro da mais recente intriga está a princesa Charlotte, a jovem integrante da realeza que está prestes a herdar um pedaço da história, a tiara Spencer, uma vez usada pela princesa Diana. Enquanto muitos veem isso como uma homenagem comovente, há rumores de que a rainha Camila pode não compartilhar do mesmo sentimento. Será que essa herança está reabrindo antigas feridas dentro do palácio? Ou seria apenas uma questão de tradição seguindo seu curso? Vamos descobrir a verdade por trás da coroa e a controvérsia que ela desperta. A tiara que provoca tensão. A família real britânica é repleta de tradições, transmitindo joias de geração em geração. Uma das heranças mais aguardadas é a tiara Spencer, o deslumbrante adorno usado por Diana em seu casamento em 1981. Espera-se amplamente que sua única neta, a princesa Charlotte, um dia use essa peça icônica, mas não sem polêmica. Diferente da maioria das joias reais, a tiara Spencer não pertence à coleção da coroa, mas sim à família Spencer, com origens que remontam a muito antes de Diana. Criada em 1930 pelo renomado joalheiro Garrard, a tiara foi montada com diamantes herdados que já estavam na família. Ela enfeitou as cabeças das irmãs mais velhas de Diana, Lady Sarah e Lady Jane, em seus casamentos, antes de se tornar para sempre associada à princesa do povo. Após a trágica morte de Diana, em 1997, seu irmão, Charles Spencer, assumiu a custódia da tiara, mantendo-a em Althorp House, a propriedade da família Spencer, onde Diana está sepultada. Agora, décadas depois, surge a questão: quem será seu próximo dono legítimo? A tradição dita que a peça permaneça no sangue dos Spencer, e como única neta de Diana, a princesa Charlotte parece a escolha natural. Apesar de ter apenas 8 anos, Charlotte já demonstrou um fascínio por tesouros reais. Ela adora brincar de se fantasiar, revelou uma fonte. A ideia de um dia usar algo que pertenceu à avó a emociona profundamente. Ela frequentemente admira fotos de Diana, encantada com a graça e o glamour de uma mulher que nunca conheceu, mas cujo legado herdará um dia. No entanto, nem todos na família real compartilham desse entusiasmo. A possibilidade de Charlotte receber a tiara gerou murmúrios de descontentamento, particularmente da rainha Camila. Embora a família em público pareça satisfeita com o arranjo, nos bastidores do palácio as tensões aumentam. Mas por que Camila se oporia? A controvérsia em torno da tiara Spencer. Embora a rainha Camila nunca tenha se manifestado abertamente contra a ideia de a princesa Charlotte herdar a tiara Spencer ou qualquer outro dos preciosos pertences de Diana, aqueles próximos a Camila notaram sua cautela sempre que a imagem ou o legado de Diana são mencionados. E quem poderia culpá-la? Afinal, a história entre Diana, Camila e Charles é um emaranhado de polêmicas, escrutínio público e um peso emocional inegável. É uma narrativa que continua a fascinar o mundo, mesmo décadas depois. Diana, a icônica princesa do povo, ainda ocupa um lugar de destaque no coração do público. Seu casamento conturbado com Charles, marcado por traições e sofrimento, e sua morte prematura em 1997 mantiveram sua memória viva na consciência popular. Para muitos, Diana é insubstituível, e qualquer menção a ela desperta lembranças vívidas de sua dor e de sua elegância. Enquanto isso, a trajetória de Camila sob os holofotes da realeza foi muito mais complicada. Quando se casou com Charles em 2005, recebeu o título de Princesa de Gales, mas, ciente do carinho duradouro do público por Diana, preferiu ser chamada de Duquesa da Cornualha.
Apenas quando Charles ascendeu ao trono em 2022, ela assumiu oficialmente o título de Rainha Camila. Ainda assim, mesmo com sua posição oficial, Camila nunca conseguiu se desvencilhar completamente da sombra de Diana. Até hoje, Diana é uma figura que paira sobre a família real, e para Camila, essa é uma sombra da qual ela nunca conseguiu escapar completamente, afirmou um insider da realeza. A tensão em torno da imagem de Diana só se intensifica quando surgem questões como a tiara Spencer. Essa peça, um relicário da família Spencer do século XVII, não faz parte da coleção real. Apesar de Diana ter se tornado princesa de Gales ao se casar com o lado, não foi visto interagindo com ninguém nos últimos dias. No entanto, os dados de seu marca-passo confirmaram que seu coração parou no dia 17 de fevereiro, sugerindo que ele pode ter vivido por vários dias após a morte da esposa. Investigadores ainda estão analisando registros telefônicos e um calendário pessoal, que foi removido da propriedade durante a execução do mandado de busca, para construir uma linha do tempo mais precisa dos eventos que antecederam a descoberta dos corpos. Investigação e resposta da polícia. O xerife Adam Mendoza e sua equipe lideraram a investigação com o objetivo de descartar qualquer envolvimento criminoso. Na noite de 26 de fevereiro, o escritório do xerife solicitou um mandado de busca. O mandado descrevia as mortes como suspeitas o suficiente para exigir uma investigação e busca minuciosas. De acordo com os detalhes contidos no mandado, a porta da frente da casa estava aberta, não havia sinais claros de vazamento de gás ou entrada de monóxido de carbono e nenhum dos corpos apresentava ferimentos externos visíveis. Gravações de áudio da chamada para o 911 aumentaram ainda mais as preocupações. No áudio divulgado pelo Departamento do Xerife do Condado de Santa Fé, a voz angustiada do trabalhador de manutenção pode ser ouvida relatando que viu uma mulher caída no chão através de uma janela. Essa evidência reforçou a natureza inesperada e alarmante da descoberta. Apesar das especulações iniciais sobre a possibilidade de um vazamento de gás ou envenenamento por monóxido de carbono, testes adicionais rapidamente descartaram essas teorias. Nos dias seguintes à descoberta, médicos legistas realizaram autópsias em ambos os corpos. Os primeiros relatórios não indicaram traumas externos em Gene Hackman ou Betsy Arakawa. Testes toxicológicos descartaram envenenamento por monóxido de carbono, uma preocupação levantada nas fases iniciais da investigação. Os dados do marca-passo de Hackman forneceram uma pista crucial. Registraram um ritmo cardíaco anormal e indicaram que seu coração parou em 17 de fevereiro, com a última leitura do dispositivo ocorrendo em 18 de fevereiro. Em uma coletiva de imprensa realizada em 7 de março, as autoridades explicaram que a morte de Hackman foi causada por uma grave doença cardíaca, agravada por Alzheimer avançado e complicações renais. Em contraste, determinou-se que Betsy Arakawa provavelmente faleceu por volta de 11 de fevereiro, devido à síndrome pulmonar por antavírus. Os comprimidos espalhados perto do corpo de Arakawa eram de sua medicação para a tireoide e não contribuíram para sua morte. Essas descobertas confirmaram que ambas as mortes ocorreram por causas naturais, sem sinais de trauma externo ou envenenamento. Dados dos celulares revelam os últimos dias dos Hackman. Construir uma linha do tempo clara foi essencial para entender os últimos dias do casal, e os investigadores se basearam em várias fontes de dados para reconstruir os acontecimentos. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos locais e da comunidade fechada, onde o casal morava, desempenharam um papel fundamental na definição da cronologia dos eventos. De acordo com os registros disponíveis, Betsy Arakawa foi vista viva pela última vez em 11 de fevereiro.
Naquele dia, ela foi registrada visitando vários estabelecimentos locais, incluindo um supermercado, uma farmácia e uma loja de ração para animais de estimação. Seus movimentos foram monitorados enquanto seu veículo era registrado entrando no condomínio fechado do casal por meio do controle remoto. Após essa data, a atividade de seu celular cessou abruptamente, o que levantou dúvidas sobre sua condição de saúde e sua rotina diária nos dias que antecederam sua morte. Em contraste, os últimos dias de Gene Hackman foram marcados por uma ausência notável de comunicação. Nenhuma chamada ou mensagem foi detectada em seu celular durante seus últimos dias, tornando os dados registrados por seu marca-passo a única evidência conclusiva disponível. O dispositivo documentou um ritmo anormal e, finalmente, registrou a interrupção dos batimentos cardíacos em 17 de fevereiro, sugerindo que Hackman sobreviveu à sua esposa por vários dias. Dado seu estado avançado de Alzheimer, é possível que ele não tenha percebido a morte de Betsy, o que complica ainda mais a linha do tempo. A disparidade entre as últimas atividades conhecidas de Betsy e os dias silenciosos de Hackman acrescenta uma camada ainda mais trágica ao caso. Além das evidências já disponíveis, os investigadores descobriram um calendário pessoal durante a busca na propriedade. Embora esse calendário tenha sido posteriormente removido da cena, sua presença é considerada significativa, pois poderia conter anotações ou lembretes que lançariam luz sobre as rotinas do casal ou quaisquer atividades planejadas durante seus últimos dias. Embora os detalhes do calendário ainda não sejam conhecidos, os investigadores acreditam que, quando a análise completa dos registros de celular for concluída, eles provavelmente confirmarão a linha do tempo já sugerida pelas imagens de segurança e pelos dados do marca-passo. O xerife Mendoza declarou que, embora a equipe ainda esteja revisando alguns dos dados dos celulares, é muito improvável que os celulares revelem algo novo que possa alterar as conclusões atuais. No geral, a convergência das evidências, desde as visitas documentadas em 11 de fevereiro, a interrupção das atividades do celular de Betsy e o registro final do marca-passo de Hackman em 17 de fevereiro, apresenta um panorama provisório, porém claro, dos últimos dias de suas vidas. Essa linha do tempo não apenas destaca as diferenças em seus momentos finais, mas também levanta questões mais profundas sobre como esses eventos se desenrolaram de maneira tão silenciosa e quase despercebida. À medida que os investigadores continuam analisando todos os dados disponíveis, cada peça do quebra-cabeça, incluindo os registros restantes dos celulares, pode ser crucial para confirmar que esses últimos dias foram marcados pelo curso natural da doença, e não por alguma interferência externa. Declínio de saúde e perspectivas familiares. Nas semanas que antecederam suas mortes, relatos de amigos e familiares descreveram um quadro de saúde em declínio para Gene Hackman, que tinha 95 anos na época de sua morte, enquanto Betsy Arakawa, de 64 anos, parecia estar em boa condição física até seu falecimento repentino. Amigos de longa data, Daniel e Barbara Lenihan, junto com seu filho Aaron, descreveram Hackman como tendo realmente piorado nos últimos meses. Nos últimos tempos, Hackman estava essencialmente confinado em casa, observou Daniel Lenihan, destacando que Hackman havia parado de andar de bicicleta pelo bairro cerca de um ano antes. Aaron Lenihan lembrou como Betsy cuidava do marido com atenção especial durante seus últimos anos. Ela se certificava de mantê-lo ativo, com quebra-cabeças e sessões de yoga pelo Zoom. Ela era muito protetora com ele em relação à Covid-19, então sempre usava máscara quando a víamos na rua, disse ele. O amigo de Hackman, Doug Lanham, acrescentou mais detalhes, ressaltando a dedicação de Betsy em manter um estilo de vida saudável para o marido.
Lanham destacou que Betsy incentivava Hackman a optar por refeições mais leves, como halibute ou salmão envolto em papel de arroz, em vez de pratos mais pesados, como bife, demonstrando o compromisso do casal com uma dieta saudável. Eles eram um dos casais mais unidos que já vi, afirmou. Pareciam verdadeiros parceiros de vida, muito próximos um do outro, ambos incrivelmente gentis, eram reservados, mas autênticos e muito divertidos. No entanto, houve perspectivas divergentes dentro da família. Uma das filhas de Hackman, Leslie Ann Hackman, declarou ao Daily Mail que não havia indicação de que houvesse qualquer problema com a saúde do pai antes de sua morte. Ela afirmou que, apesar da idade avançada, Hackman estava em muito boa condição física, uma visão que contrastava fortemente com as observações feitas por seus amigos e conhecidos próximos. O mesmo aconteceu com a dinâmica familiar de Betsy. Uma governanta da mãe de Betsy, Yoshi Pfister, de 91 anos, revelou que as ligações habituais de Betsy para verificar como a mãe estava haviam cessado em outubro. Betsy não ligava para a mãe havia meses, revelou a funcionária, o que gerou especulações entre os familiares sobre possíveis mudanças na comunicação nos últimos meses de sua vida. O caso dos animais de estimação. A investigação também revelou algumas complexidades intrigantes em relação aos animais de estimação do casal. Relatórios iniciais identificaram erroneamente o cão encontrado morto como sendo Bear, o pastor alemão do casal, o que gerou confusão entre investigadores e a mídia. No entanto, investigações posteriores corrigiram esse erro, confirmando que o cão encontrado dentro de uma caixa no banheiro era, na verdade, Zina, uma mistura de kelp australiano de 12 anos. Os outros dois cães, Bear e Nikita, uma mistura de Akita e pastor alemão de 7 anos, foram encontrados vivos e andando pela propriedade, sugerindo que reagiram de maneiras diferentes aos acontecimentos. O cuidador e treinador de longa data Joey Padilla forneceu informações adicionais sobre a situação. Ele explicou que Bear foi descoberto a apenas 3 ou 4 metros de onde o corpo de Betsy Arakawa foi encontrado, o que sugere que o cão pode ter permanecido próximo ao local em estado de aflição ou confusão. Por outro lado, Nikita foi vista no quintal, visivelmente agitada com a situação incomum. Essa diferença de comportamento entre os cães levou os investigadores a considerarem se suas ações poderiam fornecer pistas sobre a linha do tempo dos eventos ou possíveis perturbações dentro da casa. Para adicionar mais detalhes ao caso, Denise Womack Avila, porta-voz do gabinete do xerife do condado de Santa Fé, esclareceu que a identificação equivocada inicial provavelmente ocorreu devido à falta de experiência dos agentes em distinguir raças caninas. Apesar de uma oferta de um hospital veterinário local para cremar Zina, as autoridades decidiram manter seu corpo para análises forenses adicionais. Declínio da saúde e perspectivas da família. Nas semanas que antecederam suas mortes, relatos de amigos e familiares descreveram um quadro de saúde em declínio para Gene Hackman, que tinha 95 anos na época de seu falecimento, enquanto Betsy Arakawa, de 64 anos, aparentava estar em boa forma física até sua morte repentina. Amigos de longa data, Daniel e Barbara Lenihan, junto com seu filho Aaron, descreveram Hackman como alguém que havia realmente piorado nos últimos meses. Nos últimos tempos, Hackman estava basicamente confinado em casa, observou Daniel Lenihan, mencionando que Hackman havia parado de andar de bicicleta pelo bairro cerca de 1 ano antes. Aaron Lenihan
lembrou como Betsy cuidava do marido com atenção especial em seus últimos anos. Ela garantia que ele se mantivesse ativo com quebra-cabeças e sessões de yoga pelo Zoom. Ela era muito protetora com ele em relação à Covid-19, então sempre usava máscara quando a víamos na rua, disse ele. O amigo de Hackman, Doug Lanham, acrescentou mais detalhes, destacando a dedicação de Betsy em manter um estilo de vida saudável para seu marido. Lanham observou que Betsy fazia questão de que Hackman optasse por refeições mais leves, como halibut ou salmão envolto em papel de arroz, em vez de carnes pesadas, reforçando o compromisso do casal com uma alimentação equilibrada. Eles eram um dos casais mais unidos que já vi, disse ele. Pareciam verdadeiros companheiros de vida, muito próximos um do outro, e ambos eram incrivelmente gentis. Eram reservados, mas muito autênticos e divertidos. No entanto, dentro da família, havia opiniões divergentes. Uma das filhas de Hackman, Leslie Ann Hackman, disse ao Daily Mail que não havia indicação de nenhum problema com a saúde do pai antes de sua morte. Ela afirmou que, apesar da idade avançada, Hackman estava em ótima condição física, um ponto de vista que contrastava fortemente com as observações de seus amigos e conhecidos próximos. A situação também refletiu a dinâmica familiar de Betsy. Uma governanta que cuidava da mãe de Betsy, Yoshi Pfister, de 91 anos, relatou que as ligações regulares para checar sua mãe pararam em outubro. Betsy não ligava para a mãe havia meses, revelou a governanta, levantando especulações entre os familiares sobre mudanças na comunicação nos últimos meses de vida de Betsy. O caso dos animais de estimação. A investigação também revelou detalhes intrigantes sobre os animais de estimação do casal. Relatórios iniciais identificaram erroneamente o cão falecido como o pastor alemão Bear, o que gerou confusão entre os investigadores e a mídia. Investigações posteriores corrigiram o erro, confirmando que o cão encontrado em uma caixa no banheiro era, na verdade, Zina, uma mistura de kelp australiano de 12 anos. Os outros dois cães, Bear e Nikita, uma mistura de Akita e pastor de 7 anos, foram encontrados vivos e se movendo pela propriedade, sugerindo que reagiram de maneiras diferentes aos acontecimentos. O cuidador e treinador de longa data, Joey Padilla, ofereceu mais informações sobre a situação. Ele explicou que Bear foi encontrado a apenas 3 ou 4 metros do local onde o corpo de Betsy Arakawa estava, sugerindo que o cão poderia ter permanecido próximo ao local por angústia ou confusão. Em contraste, Nikita foi vista no quintal, visivelmente agitada com as circunstâncias incomuns. Essa diferença de comportamento entre os cães levou os investigadores a considerarem se suas reações poderiam fornecer pistas sobre a linha do tempo dos eventos ou possíveis perturbações dentro da casa. Adicionando mais complexidade ao caso, Denise Womack Avila, porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Santa Fé, esclareceu que a identificação equivocada inicial provavelmente ocorreu devido à falta de experiência dos oficiais em diferenciar raças caninas. Apesar da oferta de um hospital veterinário local para cremar Zina, as autoridades decidiram manter o corpo para uma análise forense mais detalhada. Aprofundamento na investigação. Os investigadores acreditam que um exame minucioso de Zina pode revelar mais informações sobre a sequência dos acontecimentos naquele dia fatídico, incluindo possíveis fatores de estresse ou interações
que possam ter influenciado o comportamento dos animais de estimação. Essa camada extra de investigação destaca como até mesmo pequenos detalhes, como a condição de um animal da família, podem desempenhar um papel crucial na reconstrução completa do que aconteceu. Reação pública e especulação da mídia.